Olá pessoal, quem fala é o professor André. Estamos dando início a mais uma aula de matemática e no assunto de hoje nós iremos ver medidas de volume. Vamos lá. Medida de volume no Sistema Internacional de Unidades, no caso chamado de SI, é o metro cúbico. Observe, metro cúbico quer dizer que é um M, representando a palavra metro, e o cúbico que é 3, que é o expoente. Então, M ao cubo. Sendo que 1 metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Neste caso, o volume é encontrado multiplicando-se o comprimento, a largura e a altura. Observe, nós temos aqui uma figura que é um cubo, né? Então, para descobrir o volume, no caso, o volume é tudo que está dentro desta figura, é todo o espaço desta figura. Observe, nós temos aqui o comprimento, a largura e a altura. Então, para descobrirmos o volume de uma figura cúbica, por exemplo, nós multiplicamos, no caso, a largura, a altura e o comprimento. Nós multiplicamos essas três medidas, 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, nós temos aqui 1 metro cúbico, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, nós teremos 1 metro cúbico. Por que eu tenho 1 metro cúbico? Porque eu estou multiplicando M vezes M vezes M. M multiplicado ele 3 vezes, eu tenho 3 M elevado a 3. Vamos ver sobre a conversão de unidades. As unidades do sistema métrico decimal de volume são: nós podemos trabalhar com quilômetro cúbico, observe, com hectômetro cúbico, esse aqui, o decâmetro cúbico, que é esse, o metro cúbico, que é o que acabamos de ver, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. São esses que iremos trabalhar. Normalmente a gente trabalha só com quilômetro, metro e centímetro e às vezes milímetros. Mas os principais, quilômetro, metro e centímetros cúbicos, são os principais que trabalharemos. As transformações entre os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico são feitas multiplicando-se ou dividindo-se por 1000. Para transformar as unidades de volume, podemos utilizar a tabela abaixo. Observe. Nós pegamos, se queremos transformar qualquer figura, observe aqui que eu pegue um valor que está em quilômetro cúbico e eu quero transformar em hectômetro cúbico. O que vai acontecer? Para a transformação de quilômetro para hectômetro, eu vou multiplicar por 1000, sempre observando o sentido. Se eu estou na minha esquerda e quero ir para a minha direita, eu multiplico por 1000. Uma casa é 1000, mais uma casa é mais uma multiplicação por 1000, mais outra casa, mais uma multiplicação por 1000, e assim vou multiplicando por 1000 à medida que for andando cada casa, ok? Observe. Vamos supor que eu queira multiplicar, eu queira transformar quilômetro cúbico em metro cúbico. Então, o meu sentido é da esquerda para a direita. Aí vou fazendo as multiplicações por 1000, conforme me pede. Aí, se eu quiser pegar, transformar uma unidade que está em milímetro cúbico para centímetro cúbico, eu vou pegar esse valor, se eu vou observar, ele está na direita e eu vou me deslocar para a esquerda, então, toda vez que ele for de sentido direito para a esquerda, eu vou dividir por 1000. Da esquerda para a direita, multiplico por 1000. Da direita para a esquerda, eu divido por 1000. E assim, vou fazendo a cada unidade que eu for procurando, tá certo? Dividindo por 1000 a cada unidade que estiver procurando. Um exemplo. Quantos centímetros cúbicos há em uma caixa que apresenta a forma de um cubo e que as medidas do seu comprimento, largura e altura são 0,3 metros? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a solução aqui. Como a caixa possui formato cúbico, para encontrar seu volume basta multiplicar suas dimensões. Assim o volume será igual a, ou seja, é só pegar e multiplicar o 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3.
no caso é uma caixa cúbica. Uma caixa cúbica ela tem as mesmas medidas, tanto de altura como de comprimento como de largura. Então vou fazer a multiplicação de 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, que resulta em 0,027, fazendo essa multiplicação. E toda vez que eu estiver trabalhando, como no caso eu usei a unidade de metros, então será metros cúbicos. Por quê? Porque eu multipliquei 3 medidas. Então será a unidade metro elevado ao cubo, ok? Para transformar esse valor de metros cúbicos para centímetros, devemos observar na tabela que será necessário multiplicar por 1000 duas vezes. No caso, de metro para centímetro, ele estará andando da esquerda para a direita, naquela tabela que mostrei há pouco, da esquerda para a direita. Então, eu terei que multiplicar por 1000 duas vezes. Primeiro, passando de metro para decímetros, e depois de decímetro para metro, certo? Então, primeiro eu multiplico por 1000, dou um resultado, depois multiplico por 1000. Observe, quando eu multiplico por 1000 uma vez, depois multiplico por 1000 duas vezes, o que vai resultar? 27.000 centímetros cúbicos. Na relação de multiplicação por números que tem zero, vai depender do seguinte: se você estiver multiplicando, sempre essa vírgulazinha aqui, ó, vai vir no mesmo sentido que você está querendo levar. Eu não estou querendo aqui de metro para centímetro, eu não estou pegando a minha casa da esquerda e estou indo ela lá para a direita. O que é que eu faço? Eu pego a minha vírgula e ando ela sempre para a minha direita. Vai depender de quantos zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Como eu estou multiplicando por 1000 e depois por 1000, então são 6 zeros. O que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou andar uma casa, duas casas, 3 casas, ó, parei bem aqui, 3 casas, aí vou 4 casas, 5 casas, 6 casas. Observa como eu andei 6 casas. Quando ele não tiver mais casas, depois que eu estiver fazendo aqui esse andado, depois que eu estiver andando nesse sentido, ó, andei 1, 2, 3 casas. Quando eu não tiver mais casas, o restante das casas serão acrescentados com 0. Então, como eu fiz isso? São 6 casas que eu vou andar. O que foi que eu fiz? Ó, andei 1, 2, 3 casas. Como não tem mais casas, eu vou acrescentar com 0. Mais 1, mais 2, mais 3 casas. E assim será este valor aqui, 27 centímetros cúbicos. Outro exemplo. Uma lata de tinta possui um volume de 24 decímetros cúbicos. Qual o volume dessa lata em metros cúbicos? Observe que ela está em decímetro, ela está naquela tabela. Eu vou andar da esquerda para a direita, aliás, da direita para a esquerda. Então, ó, para transformar de decímetro cúbico, é necessário que você, conforme vemos na tabela acima, divida o valor por 1000. No caso lá, se está na direita e eu vou para a esquerda, eu faço o que? Eu divido por 1000. Se for uma casa só, eu divido por 1000. Se for duas casas, eu divido duas vezes por 1000. Assim a lata possui. Observe. Eu pego 24, divido por 1000, vai dar 0,024. No caso lá da multiplicação, eu andava a minha casa conforme era, no caso, para a direita, eu andava minha casa para a direita. No caso que eu estou dividindo, eu estou andando minha casa para a esquerda, então vou andar para a esquerda. Observe. Aqui é como se eu tivesse uma vírgula logo aqui. O que eu vou fazer? Ó? Vou andar quantas casas? 3. Ó. Então vou andar 1, 2. Acabou bem aqui. Então o que eu vou acrescentar? Não são 3 casas? Vou andar mais uma, acrescento mais um 0. E por que apresentou-se aqui 3 zeros? Porque sempre na vírgula, antes dela, se não tiver nenhum número, vai ter um 0. Tá bom? Só entenda isso. Então, eu andei 1, 2, 3 casas. Como não tinha nenhum número aqui, eu coloquei um 0. Então, depois da vírgula, eu coloco aqui, nesse sentido aqui, eu coloco um 0. E medida de capacidade. As medidas de capacidade representam o volume interno dos recipientes. Desta forma, podemos muitas vezes conhecer o volume de um determinado corpo enchendo com o líquido de volume conhecido. A unidade de medida padrão de capacidade é o litro.
Sendo assim, utilizados seus múltiplos. Observe seus múltiplos. É o quililitro, o hectolitro e o decalitro. E o submúltiplo nós temos o decilitros, centilitros e o mililitros. Em algumas situações é necessário transformar a unidade de medida de capacidade para uma unidade de medida de volume ou vice-versa. Nestes casos, podemos utilizar as seguintes relações. Observe aqui, 1 metro cúbico ele equivale no caso, 1000 litros. E 1 litro ele equivale a 1 decímetro cúbico. Então, quando você precisar transformar uma unidade de metro para litro, nós já temos aqui uma medida, 1 metro cúbico, ou seja, cubo, 3 zeros. Aliás, cubo é um 3. Então, o que é que eu vou fazer? Pego o 1 e coloco 3 zeros na frente. Então, assim eu transformarei em litros. E 1 litro equivale a 1 decilitro, no caso, 1 decímetro quadrado. 1 decímetro é como se eu tivesse 3 casas à minha esquerda. Como se eu estivesse pegando esse valor e dividindo por 1000. Ok? Vamos ver aqui esse exemplo. A piscina representada na imagem abaixo possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de altura. Quantos litros de água serão necessários para que esta piscina fique completamente cheia? Observe, temos aqui a representação da piscina, o comprimento dela aqui 7 metros, uma largura de 4 metros e a profundidade de 1,5 metro. Primeiro, precisamos calcular o valor do volume desta piscina. Para isso, vamos multiplicar a área da base pela altura da piscina. Ou seja, para isso nós precisamos multiplicar esses 3 valores aqui, certo? Olha só, 7 vezes 4 vezes 1,5, que daria 42 metros cúbicos. Lembrando que estou multiplicando 3 medidas. 3 medidas é m ao quadrado. Se fosse 2 medidas, m ao cubo. Se fosse 2 medidas, seria m ao quadrado, certo? A medida aqui, quantidade de medidas aqui, é o meu expoente aqui, tá bom? Depois que a gente ver isso, nós iremos ver, já conhecendo o volume, nós podemos utilizar as relações para descobrir sua capacidade. Por isso, podemos fazer uma regra de 3. Observe, lembra que eu falei que 1 metro equivale a 1000 litros? Então, o que é que eu pego aqui, ó? Como eu tenho 3, só faço colocar 3 zeros na frente. É bem rápido, só pego 42, coloco 3 zeros na frente, eu teria 4.200 litros. Mas vamos aqui para a nossa regra de 3. Nós pegamos o volume, 1 metro cúbico, a gente sabe que é 1000 litros. 42 metros cúbicos a gente não sabe, a gente representa aqui como se fosse x. Lembrando, volume embaixo de volume, capacidade embaixo de capacidade. Fazemos essa multiplicação aqui, ó. Esse valor por esse e esse valor por esse. Fazemos essa multiplicação em forma de x. Posso dizer que seria meio pelos extremos, de forma matemática, e alguns professores dizem que é o chamado cruz credo. Olha só, multiplico esse por esse e esse por esse. Vamos ver. Se eu multiplicar 1 por x, eu teria 1x. Se eu multiplicar 1000 por 42, eu vou ter 42.000. Então, x, porque 1 vezes x é x, está aqui, 42 vezes 1000 é 42.000. Tinha lhes falado que era mais fácil, naquela hora, só colocar os 3 zeros na frente. Mas, às vezes, não vai dar para a gente fazer esta multiplicação nesse sentido. Então, a gente faz esse chamado meio pelos extremos. Portanto, a piscina ficará cheia quando estiver com 42.000 litros de água. Vendo esses exemplos agora, nós terminaremos nossa aula por aqui e nos veremos na próxima aula.